Bom dia, estamos iniciando então um bate-papo de abertura nesta quinta-feira, dia 29 de outubro de 2015. Um prazer estar com vocês aqui todos os dias. Gostaria de verificar com os senhores como encontra-se o áudio e o vídeo, para que então possamos dar prosseguimento às nossas conversas de hoje. Já temos um feedback do pessoal de casa comentando que a imagem e o som estão ok. Fico feliz com isso e já vamos imediatamente olhar o futuro e os principais ativos do mercado. Importante salientar que o futuro então abriu num gap de baixa. Ontem nós tivemos a reunião do Fed. Esta reunião, por sua vez, ela basicamente apontou a possibilidade de um aumento nos juros na próxima reunião, e isso pesou bastante aqui no mercado brasileiro. Até mesmo no mercado lá fora fez uma certa mexida. Nós observamos no exterior os principais mercados trabalhando numa movimentação negativa. A gente vê Taiwan com menos 1,1 de queda. A gente viu ontem a China estável. Vimos o Nikkei estável. Vimos ontem fechamentos. Agora na Europa nós temos o Eurostoxx em queda com menos 0,86. Temos as bolsas da Europa, todas elas trabalhando em baixa. Tá? E basicamente podemos observar os futuros americanos em alta, e alta importante. Então a gente tem realmente os futuros trabalhando em movimentação altista americanos, enquanto que a Europa trabalha eminentemente vermelha. Uma vez visto isso e entendido essa situação atual que encontra-se no nosso mercado, com este gap de baixa, nós temos duas possibilidades a serem observadas. Primeira possibilidade, que nós venhamos a fechar o gap. Essa possibilidade, que na minha opinião, inclusive dentro daquilo que a gente trabalha no método Stormer, é o movimento mais provável, tá? O fechamento deste gap, poderia inclusive trazer o mercado de volta ao suporte que foi teoricamente perdido no dia de ontem. Tá? A perda desse suporte, que era a região dos 47.300 pontos, tá? É uma perda muito significativa, tá? Não é uma perda fácil de ser aceita pelo mercado. Tá? Então há possibilidade, pelo menos, a gente retestar essa movimentação, testando a linha d'água de ontem, tentando retornar até 47.243 em um movimento de retorno à média. Isso seria a movimentação mais esperada para os próximos minutos, para as próximas horas. Porém, nós vimos uma pressão de venda ainda potente dentro do mercado. Os primeiros 15 minutos foram de queda, a gente perdeu a barra dos primeiros 15 minutos. O viés ainda é baixista. Nós temos as médias móveis no 15 minutos apontando totalmente para baixo. Nos 60 minutos também apontando para baixo. No gráfico diário, nós temos a perda de um ponto muito importante de suporte, que era esse fundo observado. Isso estabeleceria, inclusive, um possível mastro de bandeira de queda. Esse mastro de bandeira levaria um alvo do recuo atual, inclusive, até a LTB, que foi cortada aqui até perto de 43.740 pontos. Então, se nós não conseguirmos recuperar nesta primeira hora de pregão, pessoal, tem uma forte probabilidade de nós virmos retestar o fundo em 44 mil pontos do índice futuro. Temos que estar atentos a isso, e a perda da mínima da primeira hora irá confirmar um dia baixista e um movimento baixista para o resto da semana após a movimentação do Fed em si. Isso não chega a invalidar o possível ombro-cabeça-ombro invertido que estava se formando,
Isso só será realmente invalidado se nós efetivamente perdermos a região de 43.700 pontos, quando então perderíamos inclusive o retângulo para baixo. Já o dólar futuro, o gráfico diário do dólar futuro mostra uma movimentação altista depois de ontem. Nós íamos em um processo corretivo, tá? Depois do topo lá em 4,20. Simplesmente nós conseguimos ficar de lado por vários dias dentro do dólar e agora estamos configurando aquilo que seria uma congestão ou uma contração em forma de triângulo ascendente. Esse triângulo ascendente, obviamente, tem a sua resistência localizada em 3.975. E se nós rompermos esta área, que é 3.975,50, nós ficamos livres para ir testar o topo anterior. Ir testar 4,19 de novo. Então a gente tem que estar muito atento aqui realmente ao rompimento de 3.975. Não pode acontecer. Se acontecer, realmente vai disparar stop de todo mundo que vendeu daqui para baixo e empurra o dólar de volta para 491, 491,50. Tá? O único movimento que invalidaria essa situação seria efetivamente a perda de 3.855. Seria o único movimento que estaria desconfigurando o triângulo ascendente apontado. Ok? No momento atual, a gente vê o dólar futuro operando após ter feito inclusive um pequeno mastro e bandeira, mastro, bandeirinha e volta a subir. O alvo desse mastro e bandeira, basicamente, é toda essa amplitude, projetado alternado. O alvo, inclusive, é acima da resistência, lá em 3.987. Eu acho muito difícil que a gente rompa 3.975 rápido. Acho que a gente vai bater ali, sentir aquela região e ele deve ter uma pressão de venda incomodando a movimentação do dólar futuro. Mas temos que estar atentos realmente à movimentação observada neste ativo. Muito bem. Visto isso também, podemos observar o CCMX15, o milho. Tá? O milho no gráfico diário está com a sua média móvel de 20 apontada para baixo, mas ele está realmente querendo romper um pivô de alta, rompeu inclusive um Mark Crisp para cima. Se ele conseguir, ao longo dos próximos dias, romper 34,90, ele vai estar indo testar o topo anterior lá em 36,29. Então, o rompimento de 34,95 aciona uma tomada de posição pelo método stop, stop ficando abaixo de 33,98. De fato, tá, isso será um Mark Crisp e o alvo lá em 36,29, se ocorrer basicamente essa situação. Tá? Então eu estou atento ao milho para uma possível operação pelo método Storm. Quanto ao boi, o boi por sua vez opera dentro de uma tendência indefinida. Tá? Ele conseguiu romper o Mark Crisp para cima, recuou, bateu na zona de suporte, voltou a subir. Ele agora opera então dentro de uma tendência de lado. Topos no mesmo nível, em 151,88, fundos no mesmo nível em 150,20. Nos 60 minutos fica mais claro essa lateralização do boi. Para o lado que romper, devemos ter um forte movimento a ser observado. Então, eu estou bastante atento ao rompimento de 151,90 e a perda eventual de R$ 150 como sendo fator decisivo para os próximos rumos do boi e do milho. Ok? Muito bem. Dito isso, então, nós abrimos agora para perguntas dos amigos, de forma que a gente possa estar ajudando vocês nos diferentes modelos operacionais que a gente costuma estar apresentando e que a gente costuma, então, estar ensinando dentro dos nossos treinamentos. Dúvidas que vocês gostariam de perguntar, senhores? Temos já algumas dúvidas entrando. O Apocalipse brincando que a Carolina largou de mão as ações e está comprada até o pescoço em dólar. Que ele tem uma filha assim. Verdade, ela realmente está bastante otimista em relação ao dólar também. É um master bandeira sim, no 15 minutos, o Sniper comenta isso. Tá? A gente observa isso efetivamente acontecendo. Tá? E
E está muito bonito esse mastro de bandeira, de fato. Muito bonito. Tá? Muito forte o dólar hoje. Para a gente estar recomendando, hoje a pancada para baixo e depois vem comprados? Será? Pois é. A movimentação no índice futuro, por enquanto, é pancada para baixo mesmo. A perda da mínima da primeira hora deve acionar mais vendas dentro do futuro e deve empurrar o mercado para baixo, mais ainda. Eu não estou vendo sequer força compradora aqui, a gente não conseguiu fazer nenhum candle altista nos últimos minutos, ora eles estão se perdendo a mínima agora, nesse momento. O dólar está acelerando para cima. Todo jeito real de que estamos produzindo uma movimentação mais vigorosa de recuo dentro do mercado. Tá? O que é uma lástima, tá? Porque isso realmente invalida aquele cenário mais bullish que nós tínhamos desenhado. Tá? Importante mencionar que a gente pode estar se aproximando de uma zona de suporte apenas, vamos colocar aqui os suportes mais importantes, quando o mercado consegue romper uma região e depois perde essa região, no sentido oposto, a gente pode projetar isso para baixo como alvo. Então, o suporte mais importante que eu vejo no momento para o índice futuro em 45.950 pontos. Poucos suportes antes disso. Poucos suportes antes disso. A movimentação de ontem realmente deixou o mercado bastante feio. Paciente Jorge, bom dia, história. Por favor, comentar Lojas Renner, obrigado. Lojas Renner estava graficamente bonita, tá? Com médias móveis de 20 subindo, média móvel de 144 também subindo. A gente tinha uma linha de tendência de alta desenhada aqui, que estava sendo respeitada, era um canal de alta que estava bonito. Estávamos evoluindo muito bem no dia de ontem, quando a gente rompeu a máxima do candle anterior. Então, quando a gente rompeu esse ponto aqui, inclusive, Lojas Renner tinha ficado muito bonita ontem, com esse rompimento. Ela chegou a estar com uma forte movimentação altista, e daí veio a situação do Fed. O Fed empurrou o mercado para baixo, fez fechar abaixo, inclusive, da abertura do dia anterior, e isso automaticamente produziu uma movimentação ruim. Bem ruim. Uma situação lamentável, eu diria. Tá? Então, ficou feio. A perda da mínima de ontem deve trazer mais venda para Lojas Renner, frustrando todo mundo que comprou aqui e todo mundo que comprou aqui acreditando nos suportes e empurrando o papel para baixo com um pouco mais de força. Hoje, talvez, se nós perdermos as mínimas de ontem, a gente pode estar vendo vários stops de várias pessoas sendo acionados. E isso tende a empurrar o mercado um pouquinho mais para baixo. Paciente Jander, Stomer, após o fechamento do Ibov ontem, os Estados Unidos recuperou toda aquela queda do Fed, fechou ainda próximo da máxima. Não era para se esperar uma recuperação hoje aqui? Tecnicamente sim, Jander. Tecnicamente sim. Tá? Mas infelizmente não é o que nós estamos vendo. Nós seguimos com pressão vendedora importante. Não aparece compradores ainda, mas lembre-se do seguinte: os americanos ainda não começaram a operar. Eles têm ainda mais uma hora diferente da nossa, por causa do horário de verão deles. Então, realmente, eles ainda não entraram. Por enquanto, é só a Brazuca vendendo. Tá? Então, o que a gente está vendo aí é a Brazucalhada vendendo. Tá? Não necessariamente eles estão fazendo o movimento correto. Tá? Então, talvez eles tenham realmente se assustado com a situação do Fed e eles estejam vendendo de forma equivocada. Mas isso nós não temos como saber até o momento. Vale 5 é um papel que me chama muito a atenção. Estava em cima de uma linha de tendência de alta, mais do que isso, formando um possível ombro, cabeça, ombro. Tá? Se a gente mede essa distância, basicamente, daqui até aqui e projeta para baixo, a gente tem exatamente essa distância sendo atingida agora. Então, este ombro tem a mesma dimensão deste ombro, nós estamos exatamente no alvo deste recuo. Tá? E nós abrimos num gap de baixa. Esse gap de baixa, para mim, pode perfeitamente ser um trade a ser acionado, um day trade a ser acionado. Tá? Como é que eu vou estar desenhando minha operação aqui? Basicamente, na ruptura da máxima dos 10 minutos, vou estar comprando a posição
de day trade, colocando meu stop abaixo da mínima do dia de hoje e procurar então o fechamento de ontem como sendo o alvo, a linha da água. Então essa é a minha operação. Eu tenho aqui então um stop de basicamente 13 centavos, tá, para um alvo de aproximadamente 21 centavos. Essa seria uma das formas de estar operando este gap de baixa observado dentro da Vale 5. Tá. Petrobras já abriu num gap não tão fraco quanto a Vale abriu mais fraca que a Petro. Tá. Temos outra pergunta aqui. Paciente Gil, bom dia, está estudando para Itaúsa sua antiga estratégia de usar volatilidade para acumular lotes ao longo dos anos, sem realizar prejuízo, com o intuito também de acumular para um ano. Tenho a impressão que poucos setups deem mais resultado financeiro que este. Poderia comentar por que é tão pouco falado esse tipo de estratégia e quais ativos você recomenda? Grato. Pois é, Gil, eu gosto muito desse modelo, é um modelo muito interessante, tu vai só vendendo na medida que está no lucro realmente para acumular patrimônio. Realmente não é um modelo muito mencionado, não se fala muito a respeito disso. A gente pode até voltar a falar um pouco mais sobre esses assuntos com vocês. Eu acho que papéis que sejam papéis que tenham bons fundamentos e que tenham boas tendências de alta, ou mesmo uma boa movimentação de prazo mais longo, podem ser utilizados isso, por exemplo, uma BEV3, por exemplo, uma Itaúsa, por exemplo, uma Itaú. Também outros papéis que eu gosto bastante são CETIP3, a própria BVMF3, EQTL3. São ativos que vão muito bem por esse modelo de uma maneira geral. Mas acho que a BEV seria o mais gostoso de todos para fazer isso realmente. Por falar nela, a GC está perguntando uma avaliação de ABEV3. A BEV3 no gráfico diário opera dentro de um retângulo, novamente formou mais um retângulo o papel, tá, com resistências em 19,89, 19,90 e suportes na faixa de 18,21, 18,20. Essa é a região. Temos um suporte intermediário sendo atingido agora em R$19. Tá? Esse é um suporte intermediário para a BEV3. Ok? Realmente é um papel muito afeito à volatilidade, é um papel que vai muito bem até mesmo pelo FR2. Tá? E a gente gosta bastante de operar esse ativo. E esse é um papel que tem bons resultados pelo modelo mencionado pelo Diogo agora há pouco, né? De usar o FR2 para acumular mais lotes e apenas ir comprando cada vez que aparecessem novos movimentos. No momento atual se aproxima de uma média importante, a média maior de 144 períodos, que é um suporte forte, e o número redondo 19. Tá? Mas não tenho no atual cenário uma tomada de posição que pudesse estar sendo desenhada, o dólar rompendo o máximo do dia. Bastante sniper, Bradesco, no Intra, ir até onde? Obrigado. Qual o ponto de compra? Cara, vamos com calma nas compras. Hein? Realmente, Bradesco tá? Abriu num gap. Vamos olhar os suportes do Bradesco para o dia de hoje. A gente tem basicamente suportes localizados em 21,15, 20,93, resistências em 21,90, 21,95, 22,14. Essas são as principais resistências, os principais suportes de Bradesco para o dia de hoje. Essa região aqui, de fato, no intraday, é uma região de suporte. Essa aqui, essa área de congestão toda. E a gente se aproximou dela, formando esse candle que vocês estão vendo aí. Também seria uma conduta, e não seria uma conduta de toda equivocada, projetar uma entrada aqui na ruptura da máxima dos primeiros 10 minutos, com o stop ficando abaixo da mínima. Não seria algo equivocado. Tá? Seria um trade, inclusive, bastante agradável. Tá? É o stop relativamente longo, são quase 20 centavos de stop, 30 centavos de stop quase. Tá? Então a gente teria que ir com cautela aí na quantidade de posições a serem assumidas. E o alvo estaria lá na linha da água de ontem. Tá? Na linha da água de ontem. Trade bastante interessante que poderia eventualmente estar sendo acionado. Pergunta do João. Qual o setup para o dólar no diário que tem a melhor rentabilidade? A Vale está rompendo
e deve estar acionando. Ó, a Vale já rompeu. Vale rompeu. Vale rompeu. Já segue agora a movimentação. Bradesco deve romper daqui a pouquinho. E se romper, aciona uma tomada de posição também. Na ruptura de 21,59. Essa seria uma eventual tomada de posição no Bradesco. Muito bem. Dito isso, então, a gente pode olhar outros papéis, parecendo de cascudo, falando que a Gerdau estaria fazendo uma barra elefante. Uou! Barra realmente muito poderosa. Está sim, está formando uma barra elefante. Eu não sou muito fã de operar barras elefantes, sendo bem franco com vocês. Mas é uma barra muito potente, como a gente está observando aqui agora. A gente pode olhar outros papéis que estão abrindo agora. Papéis que estão abrindo em forte alta. Tá? A gente tem TIMP, também formando uma possível barra elefante, que eu não opero. O gráfico diário dela, nada demais. A gente tem XPTD forte, por enquanto. Temos dólar forte, temos PSSA3 relativamente forte. Se o mercado voltar a subir, eu ficarei atento a esses papéis que conseguiram abrir com maior força. Tá? Então, se o mercado entra no movimento de alta, os papéis que tiveram melhor desempenho até o momento são os papéis que têm um maior viés para ficar fortes ao resto do dia inteiro. Então, esses são os ativos que mais me chamam a atenção, basicamente falando. Né? Por isso que eu estou de olho em PSSA3, por isso que eu estou de olho na TIMP, por isso que eu vou ficar de olho na própria OIBR4, por isso que eu vou ficar de olho nesses papéis como um todo. Tá? A Lopes, LPSB3, esses são os papéis que teriam um viés mais forte, tá? Já que eles já se demonstraram desde o início mais fortes que o resto do mercado. Nenhum desses papéis com forte liquidez, como a gente está vendo, são papéis com uma liquidez mais frágil. Petro também está um pouquinho mais forte do que seria o mercado, rompeu a máxima dos 10 minutos. Também já poderia ter girado algum trade mais agressivo para trades mais ousados, stop ficando abaixo da mínima do dia. Tá? Mas não seria um trade tão agradável quanto a própria Vale 5, que já está, que fez o rompimento aqui, como a gente está vendo. E o alvo está lá em 13,58. Olha Itaú, que é um dos papéis mais importantes do mercado no momento. A gente vê Itaú batendo no fundo importante de suporte, formando um candle, rompendo a máxima desse candle agora. Tá? Isso também poderia ser um day trade agressivo. Pergunta do João sobre qual seria o setup mais importante em relação ao dólar para gráfico diário. Eu acredito que seja o Dunningham de alta e o Dunningham de baixa, operando dentro de um gráfico diário, as tendências de alta ou as tendências de baixa. Tá? É mais rentável que a média móvel de 9 e é mais rentável que mesmo a realização frustrada, porque ela tem menos sinais. Em relação ao dólar intradia, os estudos que eu tenho feito mostram que os sistemas mais rentáveis para dólar intradia no gráfico de 30 minutos são basicamente linha de sombra, ou também conhecido como média móvel de 10 deslocada, sistema do Larry Williams. Segundo sistema operacional mais rentável é o próprio Dunningham, tá, no 30 minutos. E o terceiro sistema operacional mais rentável é a realização frustrada. Tá? Então, esses seriam os sistemas mais rentáveis para operações em dólar intradia. Depois a gente pode até colocar aqui o próprio modelo para vocês verem. Os modelos de linha da sombra e demais modelos para que vocês possam entender um pouquinho como funciona a movimentação. Mas aqui, ó, vou colocar para vocês verem.
os resultados do linha da sombra trabalhando com 4 contratos de mini dólar no 30 minutos no último ano. Tá, então aqui é o modelo linha da sombra, 30 minutos no último ano com 4 contratos. Esse aqui é o gráfico, a curva gráfica do capital. Aqui foram 285 trades, lucro líquido de R$ 74.400, tá? Com um nível de acerto extremamente baixo, 33% dos trades dando certo. Tá? O bom é que o retorno esperado é muito grande, então quando tu ganha, o ganho médio de uma negociação fica em torno de R$ 1.350 e a perda média de uma negociação que deu errado, menos R$ 275. Tá? Então, esse é um modelo realmente bastante forte dentro do mercado de dólar. Mas tem outros. Por exemplo, a própria média móvel de 9. Tá? Com alguns filtros que a gente coloca aqui, também trabalhando com 4 contratos. Eu não estou usando nem a de 9 aqui, eu estou usando a média móvel de 3. Então eu fiz uma pequena alteração, uma média móvel mais curta, no 30 minutos. E esse é o resultado no último ano. Então, em termos de rentabilidade, linha da sombra inferior, ou média móvel de 10 locada do Larry Williams. Segundo lugar, média móvel de 9, com algumas modificações. No caso, não utiliza de 9, utiliza de 3, no 30 minutos. Terceira possibilidade operacional, Dunningham. Quarta possibilidade operacional, a movimentação relacionada à realização frustrada. Rompendo a primeira barra no dólar na 1 hora também, uma operação boa neste ano, está sendo muito bom. Tá? Pergunta do então o resultado da média móvel de 9, em torno de R$ 26.000, o nível de acerto bem melhor, 62% dos trades. Pergunta do Jorge, por favor, Ciel 3 e PSCA3. Ciel 3, papel muito bom, muito forte. Ontem estava tentando romper uma resistência importante, que era a resistência de 39,75. Chegou bem próximo dela e afundou com a situação do Fed, abre num gap de baixa, está em cima de uma zona de suporte importante. Eu acredito que tem um bom potencial desse papel ainda hoje tentar fechar esse gap que a gente está vendo aí, porque ela abriu completamente fora da banda inferior da Bollinger, e sabe aquele cenário de papéis fora da banda inferior da Bollinger. Tá? Se fechar pela meia hora assim, eu tenho uma entrada. Se fechar pela meia hora assim, na ruptura da massa da meia hora, eu vou estar tomando posição nesse papel, o stop ficar na mínima do dia, e o alvo vai ser fechamento do gap, na verdade, a média móvel central, a banda central da Bollinger. Estou muito atento a CL3, papel que me interessa muitíssimo. PSSA3, papel abriu mais forte do que boa parte do mercado, vem trabalhando dentro de uma cunha descendente. Essa cunha descendente, ela vem num breve recuo. Na verdade, até deixou de ser uma cunha descendente aqui, né? Já passa a ser um triângulo simétrico, tá? Aqui eu não tenho ponto de entrada tão claro. Fica bem mais difícil de operar esse padrão. Então, no momento, no gráfico intradinho não tem nada fazendo papel. Mesmo 60 minutos, nada fazendo papel. Então, estou de fora da PSSA3 apenas olhando. Muito bem. Vamos olhar aqui como é que está evoluindo o dólar. Eu estou com uma pequena compra no dólar agora. A minha compra foi feita no gráfico de 2 minutos. Quando rompeu esse topinho aqui. Já realizei parcial, mas eu já comprado em um contrato. Eu poderia tomar mais uma posição agora pelo método Stormer na ruptura desse candle aqui, porque isso aqui é uma realização frustrada dentro de uma tendência de alta. Então, se nós rompermos ali 3,957, eu tenho mais uma entrada a ser executada dentro do dólar, eu posso aumentar posições nesse modelo. Tá? O stop dessa posição atual segue na mínima dos 2 últimos candles. Eu gosto muito de usar o modelo do Oliver Vélez, de colocar o stop na mínima da barra dos 2 últimos candles. Então agora já estou com um stop gain, né? Não é mais um stop loss, né? De proteção de lucro. Ok? Olhando apenas o mercado como um todo.
Pergunta do participante Renato. Bom dia, Stormer. Em Pomo 4 temos um Joy de Napoli? Acredito que sim. Pomo 4 rompeu, estava querendo romper ontem um forte pivô de alta. Tá. No semanal, não temos a configuração de um 2 de Napoli ainda. Vamos olhar aqui. Vamos colocar 1, 2, 3. No semanal a gente não tem o dia de Nápoles ainda, teria que fechar abaixo da média móvel de 3, depois voltar a fechar acima. No diário nós temos o dia de Nápoles configurado, fechou abaixo, fechou acima, fechou abaixo de novo, volta a fechar acima. Tá? Pelo Joy de Nápoles do diário, lembrando que eu não costumo utilizar Joy de Nápoles do diário, não é o meu alvo, não é a minha forma de operar, o alvo seria lá em 2,48. Tá? E teria sido acionado na ruptura da máxima de 1,96, e o stop ficando abaixo de 1,78. Tá? 1,78. Muito bem, vamos olhar o índice futuro novamente, ver como é que ele está evoluindo. O índice futuro mostrou sinal de entrada de compra, olha aí, ó. Isso é um sinal bastante importante, tá? O mercado parece que vai tentar recuperar. Tá? O dólar bateu no stop daquela operação comprada, estou de fora, aguardo o dólar. Tá? O Bradesco acabou de romper a máxima daqueles 10 minutos, gerando uma possível tomada de operação. O mercado parece estar começando a entrar compradores. Tá? Se nós conseguirmos efetivamente ir até a linha d'água de ontem, nós vamos ter resistência então em 47,187. É importante que nós, enquanto traders, observemos que as resistências do mercado para hoje estão em 47,235, primeira resistência do dia. Próxima resistência em 47,400 e a próxima resistência em 47,720. Na área de suporte, a gente tem suporte em 46,500, temos suporte em 46,240 operações daí de day trade. Tá? Muito bem. Nós vamos então finalizando, pessoal, aqui o nosso bate-papo de abertura, com 33 minutos de pregão, tá? Na verdade 30 minutos de pregão. A primeira meia hora usualmente é feita pelos sardinhas, essa meia hora está passando, então há uma possibilidade de agora nós termos realmente a direção verdadeira do mercado se apresentando nos próximos minutos. E nós temos então que estar atentos para ver de que lado os profissionais de fato vão estar entrando. Renato comenta que ele tem um pouco de dificuldade em localizar o setup de Nápoles, mas ele acha, e bom saber que é mais interessante o semanal. Renato, a gente pode depois conversar um pouco mais, eu posso mostrar um pouco mais desse setup, até mesmo no chat position dessa semana. Essa semana não vai ser comigo, vai ser com... não, a semana é comigo. Então, no chat position amanhã, a gente senta um pouquinho e eu mostro mais alguns exemplos de Joy de Nápoles para facilitar a visualização desse modelo para todos os amigos. Espero que vocês tenham uma excelente quinta-feira. Aqui o dia está muito bonito, um dia de sol muito bonito aqui em Porto Alegre. Que vocês tenham bons trades. Mas mais importante de tudo, que vocês sejam felizes. Um grande abraço. Até mais.